A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é maravilhosa. O livro de Êxodo, a história de Moisés, ia dizendo José. Hoje é 34, capítulo do 1 ao 15, onde o tema é Deus é misericordioso. Porque Moisés tinha quebrado as tábuas por conta do pecado, aquela adoração ao bezerro. E Moisés subiu novamente e o Senhor escreveu tudo em novas tábuas. Mas o curioso é que o Senhor mandou ele levar as tábuas, lavrar elas e levar. Porque aquilo que eu e você pode fazer, o Senhor não faz, né? Ele faz milagre, mas nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte é chegar até onde a gente pode, adorar, louvar, exaltar, fazer no dia a dia o que a gente pode. Agora, o milagre o Senhor faz. Mas Moisés não tinha quebrado as tábuas, mas ele fez outras. Por quê? Porque ele conheceu a integridade de Moisés. Moisés estava velando pela palavra, quando Moisés se irritou com aquele povo, quando Moisés quebrou aquelas tábuas. Não foi um pecado, não foi uma coisa apoiando os erros do povo, não. Foi a indignidade pelo coração duro, pela ingratidão, pela desvalorização de tudo que Deus tinha feito com aquele povo. E muitas vezes a gente desvaloriza Deus quando a gente cai em pecado, em desobediência, em ingratidão. Que eu e você aprenda e entenda que Deus é misericordioso, é o tema deste dia. A misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumidos nem consumidas, mas para isso é necessário a gente entender, a gente adorar, a gente fugir da aparência do mal e lutar para obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar e não ter aquele coração maldito daquele povo. Amém? A paz do Senhor, se vai ver de manhã bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos aprender? Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Veja que o Senhor disse, vou escrever de novo. Quebraste, mas eu te conheço. Esse eu te conheço não está aqui, foi eu que falei. Porque ele poderia dizer, não vou fazer mais, você quebrou. Mas ele conhecia a integridade de Moisés. Prepara-te para amanhã, para que suba pela manhã no monte Sinai a ti, ponho diante de ti no cume do monte. Veja que Moisés se preparou para subir novamente para falar com o Senhor. A gente tem que se preparar para chegar diante de Deus, com adoração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra. Não é de qualquer jeito. Ninguém suba contigo, também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi se apacenta defronte do monte. Não era para ninguém subir, só Moisés. Deus não faz exceção de pessoa, mas é o pecado, a rebeldia que afasta as pessoas de Deus. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. Esse povo não tinha graça de subir com Moisés. Tanto fazia dizer que obedecer, como daqui a pouco está em outros caminhos, desobedecendo, ingratos, com o coração duro. Que a gente aprenda com Moisés. A gente tem que aprender o melhor. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Então, levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Ele subiu. Suba em adoração. Suba. Suba para crescer mais com o Senhor. Suba ao monte da obediência. Você só tem a ganhar, eu e você. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele e proclamou o nome do Senhor. Você já pensou? Deus descer no monte para ouvir Moisés? A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. Ele desce para dar vitória a mim e a você. Quando a gente luta para ser o Moisés. Chega perto, né? Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Lembra que eu botei aqui, Deus é misericordioso? Porque aqui diz que ele é misericordioso, que ele é piedoso, que ele é tardio em irar-se,
mas é grande em beneficência. Quando ele se irava com aquele povo é porque já estava passando dos limites. Mas ele é grande. A beneficência dele é tremenda na minha e na tua vida. Quantos livramentos a gente já viu? E os ocultos, que há de nós se ele não desse. Não é verdade? Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado. Que o culpado não tem por inocente. E que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Nesse verso 7 diz que ele não tem um culpado por inocente. Mas também diz que ele visita a iniquidade, o pecado, até a terceira e quarta geração. Quantas vezes as pessoas bebem e seus filhos acabam no mesmo pecado, né? E assim vai outros pecados. Sabe o que é isso? É porque não se arrepende, é porque não muda. Eu não tenho força. Se conhecer Jesus e clamar, Deus dá vitória. Aí acaba o pecado visitando a terceira e a quarta geração. Vamos clamar, vamos buscar, vamos adorar. Porque aquilo que aconteceu com o nosso antepassado, quando a gente clama, quando a gente luta por estar na presença do Senhor, o mal cai por terra. Porque a Bíblia diz que pecado sem causa, maldição sem causa não pega. Mas para isso é necessário eu e você lutar. Porque sempre tem algo de pecado na nossa família. Mas quando a gente conhece a verdade, a gente foge. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembre-se, maldição sem causa não pega. Mas se eu e você lutar para melhorar. Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e o adorou. O segredo é se inclinar a Deus, é adorar, é clamar, é sempre estar ali nos pés dele. Disse o Senhor, agora tenho achado graça aos teus olhos. Já pensou? Deus achar graça aos olhos meu e seu? Só com obediência. Vá agora, o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Torna por tua herança. Moisés disse, agora tenho achado graça em teus olhos. Moisés dizendo ao Senhor, vá agora ao Senhor, no meio de nós. Olha que coisa linda. Porque este povo é obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos por tua herança. Sabe o que eu acho lindo? Que além de Moisés clamar, ainda se colocou na posição de pecador. Ele pecava que era um ser humano. Mas não diante do jeito daquele povo. Mas ele disse, somos pecador, perdoa o nosso pecado, torna-nos por tua herança. Quer dizer, nos dá mais oportunidade. Ore pela sua família, esteja na brecha pela sua família, pai, filho, marido, esposa, genro, noras e netos. Que Deus dá vitória. Não olhe a iniquidade dele, não. Olhe a misericórdia do Senhor. Foi o que Moisés fez. Então disseis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis que faço contigo. O Senhor disse, olha, eu vou fazer uma aliança. Coisa que eu nunca fiz, eu vou fazer com esse povo. Agora, coisa terrível que eu faço contigo. O Senhor, ele se retratava, hoje do mesmo jeito, ele tratava milagre, justiça como coisas terríveis, como também ele diz, minhas maravilhas. Então Deus é terrível em tudo, em grandeza, em poder, em milagre, em justiça. Que eu e você conheça, leia a Bíblia, para ver a grandeza dele em todas as áreas. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jubiseus. O Senhor disse, eu vou lançar fora de ti todos esses gigantes. Agora guarda a aliança comigo. Guardar a aliança com o Senhor é fundamental para os milagres virem. Guardar a aliança com o Senhor é vitória garantida. Guardar a aliança com o Senhor tem livramento. Não esqueça disso. Guarda-te de fazer aliança com esses moradores da terra, onde há de entrar para que não seja por laço no meio de ti. Quer dizer, não faça aliança com esse povo.
aquele povo que o Senhor ia tirar, aquele gigante, porque poderia ser laço na vida dele. Muitas vezes se faz aliança com pessoas que não era para fazer. Casas com pessoas erradas, faz sociedade com pessoas que não é cantar, porque fulano é bom, é inteligente, é rico. Cuidado, porque essas alianças traz laço. Vigia. Mas os seus altares derrubarei, as suas estátuas quebrarei e os seus bosques cortarei. Quer dizer, os altares, tudo que era daquele gigante, o Senhor ia quebrar, ia destruir. Justamente para o povo não se encantar com eles e não fazer aliança, porque era laço. Cuidado com o que os seus olhos mostram, porque olhos enganam, viu? Porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Deus é zeloso. Deus é misericordioso. É esse que eu e você tem que se inclinar a cada instante. Para terminar o 15, para que não faça aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, comam também dos seus sacrifícios. O Senhor disse, olha, quando eles pecarem, não faça aliança com eles, para que também vocês não comam dos seus sacrifícios. Porque se aquele povo fizesse aliança, era laço. E como Deus é terrível, ia agir. Então, cuidado com quem anda, cuidado com o que fala, cuidado com quem desabafa, porque é laço. Não se encanta, a Bíblia diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Vai buscar Deus, foge da aparência do mal, para que esse laço não traga desastre, consequência para nossas vidas. Amém? Não esqueça, Deus é misericordioso. A paz do Senhor.